Bora mergulhar em um dos casos de OVNIs mais estranhos, para dizer o mínimo, da história americana. É uma história que tem de tudo. Um fazendeiro simples, umas criaturas que ele descreveu como pinguins verdes e, claro, um mistério que até hoje ninguém conseguiu resolver. Olha só o nosso roteiro para desvendar essa história. Primeiro, a gente vai direto para o encontro bizarro em Tuscumbia. Depois, vamos ver como a investigação de um cara chamado Ted Phillips aconteceu. A gente vai analisar as provas que ele disse ter encontrado, colocar as teorias céticas na balança e, por fim, tentar entender por que esse caso continua sendo um baita quebra-cabeça. Então vamos lá. A nossa história se passa numa área bem rural, bem isolada, lá no estado do Missouri. Era 14 de fevereiro de 1967, Dia dos Namorados. Para Claude Edwards, um fazendeiro de 63 anos, o dia devia ter sido como qualquer outro. Devia, mas definitivamente não foi. Sabe, foi tudo muito rápido. Coisa de 20 minutos. Começou com a rotina de sempre, Edwards indo alimentar as vacas. De repente, ele vê que o gado está assustado, olhando para algo. Ele se aproxima e pronto. Lá estava uma nave estranha, umas criaturas agitadas, e ele até jogou umas pedras que simplesmente pararam no ar. E do mesmo jeito que apareceu, tudo sumiu, num silêncio total. Mas a imagem daquilo, essa ficou para sempre. A primeira reação dele, de longe, foi até lógica. Ele olhou e pensou, deve ser um paraquedas que roscou nas árvores. Faz sentido, né? Mas o gado dele não estava normal. Os bichos estavam agitados, com medo, alguma coisa ali não estava certa. Foi essa pulga atrás da orelha, e a curiosidade, claro, que fizeram ele largar tudo e ir lá ver o que era. E quando ele chegou perto, a realidade era muito, mas muito mais estranha. Era uma nave, em formato de cogumelo. O material era liso, sem nenhuma emenda, nenhum rebite. Ele descreveu como se fosse seda brilhante. E em volta tinha umas vigias, umas janelinhas, que ficavam brilhando com todas as cores do arco-íris. Era uma coisa de louco. Mas, olha, se a nave já era esquisita, espera só para ouvir sobre as criaturas. Em volta dela tinha uns 10 ou 12 seres, bem pequenos, se mexendo de um lado para o outro super agitados. E a descrição que ele deu foi tão marcante que virou o apelido do caso. Para ele pareciam pequenos pinguins verdes, olhos enormes e pretos, um tipo de bico, e se moviam de um jeito frenético, sem que desse para ver pernas ou pescoço. E então, quando a gente acha que não pode ficar mais bizarro, fica. Ele tentou chegar mais perto e simplesmente parou. Foi barrado. Nas palavras dele mesmo, caminhei até uma parede, não conseguia vê-la, havia apenas uma pressão. Pensa na agonia. Frustrado, ele pegou 2 pedras do chão e arremessou. E as 2 pararam no ar, a um palmo da nave e, ploft, caíram no chão, como se tivessem batido em algo invisível. Bom, depois de passar por uma coisa dessas, o que ele fez? Ficou apavorado. Com medo de ninguém acreditar, de acharem que ele era maluco, Edward decidiu guardar a história só para ele. Contou para o irmão e fez uma ligação anônima para a MUFON, uma organização que investiga esses casos. Mas o segredo não ia durar muito tempo. A história acabou vindo à tona quase que por acaso. 5 noites depois do ocorrido, o irmão de Edwards viu umas luzes estranhas na fazenda dele e ligou para a MUFON. A organização mandou um investigador, o Ted Phillips. E aí, na conversa, o irmão soltou: "Olha, você acha isso estranho?" Estranho foi o que aconteceu com meu irmão Claude semana passada. E foi assim que Phillips chegou até ele. E é exatamente aqui que o caso ganha uma nova camada de complexidade. Porque o Edwards bateu o pé e disse que a nave não tinha deixado absolutamente nenhuma marca no chão. Nenhuma. Só que, quando o investigador Ted Phillips foi até o local, ele encontrou que o próprio fazendeiro, o dono da terra, não tinha visto possíveis provas físicas. Phillips descreveu uma cena que, se for verdade, é impressionante. Imagina só. Em meio à lama típica daquela época do ano, ele achou um círculo de terra completamente seco, duro. Bem no centro desse círculo tinha uma marca afundada, redondinha, com mais ou menos 1 metro de diâmetro, perfeita pro caule da nave cogumelo ter se apoiado. Ele até achou um furinho no chão e especulou que podia ser de algum suporte. Essas marcas no chão parecem ser a prova definitiva, a arma fumegante do caso, não é mesmo? Bem, é aí que a coisa complica. Quando a gente começa a analisar essas provas com um pouco mais de calma, umas perguntas bem incômodas começam a aparecer. A primeira pergunta, e talvez a mais óbvia, é: se essa marca era tão clara, tão visível, por que raios o próprio Edwards, um cara que conhecia aquele pasto como a palma da mão, nunca viu nada? Como é que um investigador, chegando dias ou até meses depois, acha uma coisa tão grande que o dono da terra não viu? Fica essa pergunta no ar.
E as dúvidas não param por aí. Vamos olhar as fotos que o Phillips tirou. Uma delas é de uma das pedras que o Edwards teria atirado. E, gente, sejamos sinceros, a pedra parece enorme. Será que um senhor de 63 anos conseguiria mesmo arremessar um pedregulho daquele tamanho com força? A foto não é das melhores, mas a dúvida é totalmente válida. Então, a gente chega num ponto crucial. Será que o entusiasmo do investigador não acabou influenciando o que ele encontrou? Esse foi um dos primeiros casos de campo do Ted Phillips. E mais tarde ele ficou famoso justamente por ser um caçador de vestígios, super focado em achar provas físicas. Isso faz com que muita gente questione se ele não estava, digamos, vendo o que ele queria ver. Ok, com todas essas incertezas na mesa, é natural que surjam as teorias céticas. Basicamente, existem duas grandes tentativas de explicar o caso de Tuscâmbia de uma forma bem mais pé no chão. A primeira teoria é a da cultura pop. Será que o Edwards, talvez sem nem perceber, foi influenciado por algum filme de ficção científica da época? A ideia é até que plausível, mas quando a gente compara com um filme famoso daqueles anos, as descrições simplesmente não batem. A nave do filme é diferente e, o principal, não tem pinguim verde nenhum na história. A outra teoria mais interessante, e até se conecta com a primeira impressão do Edwards sobre o paraquedas. A ideia é que ele poderia ter visto paradames, que são bonecos que os militares usam em treinamento de paraquedismo e que podem ter caído fora do curso de uma base ali perto. Isso explicaria a altura das criaturas e a ideia do paraquedas, mas e a nave? E as luzes? E principalmente, e a barreira invisível? Essa teoria deixa muitas pontas soltas. E no fim, depois da gente olhar o depoimento, a investigação, as críticas, as teorias, a gente fica com o que nas mãos? Um quebra-cabeça fascinante, mas sem uma peça final, sem uma solução. Muitos pesquisadores já tentaram encaixar Tuscâmbia em algum padrão, comparando com outros casos famosos como um que aconteceu na França, em Valençol, ou outro na Finlândia, em Kinula. E sim, existem algumas semelhanças aqui e ali, mas a combinação específica de uma nave em formato de cogumelo com criaturinhas que parecem pinguins, isso torna o caso Tuscâmbia único, ele é um ponto fora da curva. No final das contas, o dilema é este. De um lado, a gente tem o relato de um homem simples, que não queria fama, não queria dinheiro e que manteve a mesma história até o fim. Do outro, a gente tem uma evidência física que é no mínimo duvidosa e teorias que tentam explicar, mas não conseguem dar conta de todos os detalhes. É a palavra dele contra as pontas soltas da investigação. Porque no fim, tudo volta para ele, para o Clory Edwards, um cara que nunca quis aparecer. Todos os relatos dizem que ele achava essa história de disco voador uma grande bobagem, até aquele dia. A única coisa que ele pedia era que o deixassem em paz, para ele poder voltar para sua rotina, para cuidar do seu gado. E é essa a pergunta que fica no ar. Cloud Edwards foi uma testemunha honesta de um evento inacreditável ou a história dele é uma mistura complexa de algo real com um pouco de fantasia e, quem sabe, uma investigação um pouco empolgada demais? A gente talvez nunca saiba o que de fato aconteceu naquele campo do Missouri. Mas a história de Cloud e seus pinguins verdes serve para lembrar que às vezes os maiores mistérios não estão lá longe, nas estrelas, mas aqui mesmo, num pasto tranquilo, na hora de alimentar as vacas.